Conflitos étnicos na África é muito importante para vestibular. Mais especificamente, na região do Maghreb africano, no Saara africano. Então, bora trabalhar esse tema, meu povo e minha pova, seus lindos, suas lindas. Mantenham-se saudáveis sempre. E a primeira observação é exatamente falarmos sobre a diferença de estruturas religiosas no Islã. Basicamente, o Islã ele surge com Maomé lá no século 7 depois de Cristo. Mas ele se expande rapidamente por todo o Oriente Médio e pega o norte da África, que é essa região que eu chamei de Maghreb. A palavra Maghreb é a região do Saara, é a região onde o sol se põe. Em árabe, terra onde o sol se põe, Maghreb. Então é a África Norte, é a África que envolve do Saara para cima, chamada também de África Branca, porque tem etnias derivadas dos árabes berberes. Em termos religiosos, nós temos que pensar essa região com cuidado. Por quê? Porque a maioria religiosa é islâmica, mas o Islã ele tem diferenças dogmáticas internas. Por exemplo, lá no século XI houve uma divisão da igreja islâmica, igual houve na igreja romana, que teve o cisma do Ocidente, dividindo entre ortodoxa e católica. O Islã também teve o seu cisma, sua divisão lá no século XI, em que 20% dos seguidores do Islã passaram a seguir o ramo tradicional do Islã, que a gente conhece hoje como xiismo. Eles então se tornaram os xiitas. Hoje, 16% do total dos islâmicos muçulmanos são normalmente vistos pela gente aqui no Ocidente como extremamente ortodoxos, extremistas, mas eles só são uma linha da religião. Eles não são extremistas. Tem extremistas entre eles, mas como tem extremistas entre os cristãos, que apedrejam pessoas porque elas seguem a religião umbandista no Brasil. Extremismo tem em qualquer religião. Mas a grande maioria dos xiitas só seguem uma linhagem do Islã, que é mais dogmática, mais presa à estrutura dogmática do Corão, que é o livro sagrado do Islã. A segunda parcela, que é a maioria, não aceitava o califa da época. O califa era escolhido dos descendentes de Maomé, o profeta. Só que lá no século XI, um dos califas era muito controverso. Ele não era muito sério. Não dá nem para dizer que ele não era muito sério. Ele não era muito popular. Ele era controverso. Existiam os que gostavam dele, os que achavam ele, isso vai dar problema. Os xiitas mantiveram-se com o califa, mas 80% na época dos islâmicos romperam com aquele papa do Islã, o califa, e criaram um califa eleito por Deus e pelo povo. Né? Escolheram um califa muito mais caridoso, digamos assim, um cara mais popular, um cara mais religioso. Então houve a ruptura de califados. Por isso surgiu o rumo xiita e o rumo sunita. O sunismo é a linhagem do Islã, que a maioria dos islâmicos muçulmanos seguem, que segue o Corão, mas segue também outro livro chamado Sunna, que é o livro da vida do profeta, o que o profeta fez durante a vida e que, basicamente, era interessante para o mundo, para eles, né?
Então, quais eram os ensinamentos do profeta no seu dia a dia, que dava para pegar? Esse livro Suna deu o título a quem segue, não só o Corão, mas esse código de vida do profeta, como sunita. A gente acha que eles são bonzinhos e fofos, mas existem extremistas entre eles. E é por isso que a gente começa a falar sobre isso. Os wahhabistas, eles são sunitas. Eles também são conhecidos como salafistas, mas a palavra salafista, ela é meio complicada de se falar. Aliás, o wahhabista é meio complicado de se falar. Eles preferem ser chamados de salafistas. Eles são os sunitas ultraconservadores. São aqueles que seguem o sunismo de maneira extremamente puritana, ortodoxa, querem voltar às práticas do sunismo no século XII. Então, eles são um pouco menos tolerantes. Mas não dá para dizer que eles são intolerantes. Só que existem intolerantes entre eles, entre os sunitas, entre os xiitas. E é aí que entra o norte da África, que é islâmico. Nós temos que estudar um grupo dito hoje terrorista que aparece no norte da Nigéria, nessa região entre Nigéria, Níger, Chad e Camarões. É o Boko Haram. Qual é a origem e a orientação religiosa deles? Eles são sunitas, vejam, o Ocidente trata os sunitas como bonzinhos, mas nem todos os sunitas são bonzinhos. Esses caras são sunitas e eles são muito mais vinculados aos intolerantes do que aos tolerantes do sunismo. Eles seguem a linhagem ultra-ortodoxa, não quer dizer que é intolerante, só porque você é wahhabista, você é só uma linhagem mais ortodoxa. Você só segue a religião por um caminho muito mais dogmático, muito mais endurecido. Mas não quer dizer que você seja intolerante. Só que estes caras, eles, devido a um movimento histórico, se tornaram intolerantes. É isso que a gente vai ver. Se tornaram extremistas. Eles são sunitas. Outro grupo sunita que a gente precisa estudar é este grupo aqui, a AQMI, a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico. Também sunita, também jihadista. A palavra jihadismo implica exatamente hoje, na visão ocidental, grupo terrorista contra o Ocidente, que conclama a Guerra Santa. Eu vou falar em um outro vídeo um pouco mais sobre esse conceito jihadismo. Entenda ele, por enquanto, com os olhos ocidentais. Depois a gente esmiuça mais em outro vídeo. Que é o grupo terrorista que conclama a sociedade a lutar contra a interferência ocidental. O AQMI é jihadista, o Boko Haram também. Temos um outro grupo lá na Somália, o Al-Shabaab, que também é sunita, também é jihadista e também segue essa linhagem mais ultra-ortodoxa do sunismo, que se aproxima do salafismo, né? E que vão pegar em armas contra o Ocidente também. E, por fim, células do Estado Islâmico que surge lá no Iraque, mas que se espalha pelo mundo depois que perdem o território lá em 2016, 2017, por causa dos bombardeios soviéticos, russos, na verdade, eu que sou velho, russos e americanos. Eles fragmentam-se num grupo semelhante à Al-Qaeda, que tem franquias espalhadas pelo mundo inteiro. Então, estão na Líbia, estão no Níger, estão na Etiópia, estão na Somália, interferindo na política local. Eles são grupos também sunitas, também jihadistas. Então, esses 4 grupos que a gente começa a estudar no norte da África, eles estão muito próximos em termos ideológicos. Por isso que muitos deles até se associam. E a gente começa a falar da origem histórica do Boko Haram. O Boko Haram não era um grupo terrorista no início dos anos 2000. Ele era um grupo religioso, liderado por este cara aí, Mohamed Yusuf, que neste dia, nu, foi tirado da sua igreja
e foi levado com o uso da força e violência pelo exército nigeriano. Então ele ficava no norte da Nigéria, ele era um religioso sunita salafista, quer dizer que ele era ultra-ortodoxo, mas ele não era terrorista, e que ele ficava falando que o governo pró-ocidente da Nigéria, porque o governo da Nigéria é muito vinculado ao ocidente norte-americano. Esse governo era muito corrupto, muito violento, e era um governo cristão. Portanto, era um governo que tinha que ser combatido, mas não combatido com a morte. Combatido. Era oposição. O governo, então, manda o exército invadir a igreja Jamatu Ali-Sunna Ali-Dawat al-Jihad, era o nome da igreja do Muhammad Yusuf, que era a comunidade dos fiéis aos ensinamentos do profeta e à Guerra Santa. Aí, jihad, Guerra Santa, não tem a ver com vou destruir os Estados Unidos, invadir e levar a Guerra Santa até eles. Significa autoconversão. Eu hoje vou ser melhor do que eu fui ontem como islâmico. Então era uma comunidade extremamente assim, em termos religiosos. Enxergava à frente. Queriam uma sociedade muito consagradora da família, dos bons costumes e da propriedade privada. E aí, entre 2002 e 2009, esse grupo, essa igreja foi muito perseguida. Lá em Maiduguri, onde ficava a igreja, ficando no centro-norte da Nigéria, eles não eram terroristas, mas foram tratados como, até que em 2009 o Muhammad Yusuf foi humilhado e morto publicamente pelo governo e pelo exército nigeriano. E aí, obviamente, após a morte do líder religioso, os seguidores dessa igreja se organizaram em torno de um segundo líder, um cara chamado, olha a cara dele aí, ó, um cara chamado Abubakar Shekau, que vai rebatizar o nome da igreja como Boko Haram. Aí já não é mais igreja, aí é grupo terrorista. E ele vai... Boko Haram significa não a educação ocidental pecaminosa. É aquela ideia agora de jihad contra o Ocidente. E ele vai, então, cometer atrocidades dentro do país, dentro da África e dos países vizinhos. Mais de 150 mortos em atentados a igrejas e delegacias que não seguiam a lógica dele. Ataques contra regiões da Nigéria, que deixaram aí, ó, com 242 pessoas mortas. Quem não seguia a prática deles e era a favor do governo nigeriano morria. 142 o número de mortos nas regiões atacadas no norte da Nigéria. Sequestro de 2.000 mulheres desde 2014, sendo que sequestraram uma escola inteira com 276 meninas adolescentes para serem usadas como esposas e escravas sexuais desse grupo. Então, atentados dentro do país e fora, ó, mais de 500 pessoas podem ter morrido por um atentado em 4 vilas no nordeste da Nigéria. Menina bomba, eles usavam crianças para explodir e matar pessoas. Deixa 20 mortos e 18 feridos em Maiduguri. Então, em cidades do sul da Nigéria, em cidades do Níger, de Camarões, esse grupo matava pessoas que não seguiam sua lógica. E desde 2014 para cá, na 2010, vamos por 2010, mas de 2014 principalmente para cá, foram mais de 30.000 mortos lá na região cometida por este grupo. No mesmo período em que houve um ataque na França, cometido pelo Estado Islâmico, este grupo Boko Haram matou, no mesmo mês, 2.000 pessoas. 11 foram mortos na França. O mundo parou e falou, je suis François, Paris. Je suis, o nome lá do jornal. Charlie. Je suis Charlie Hebdo.
ninguém era, eu sou, Charlie Hebdo, ninguém era Maiduguri. 2.000 mortos. Baga, 2.000 mortos por esse grupo. Olha a carinha fofa deles. Grupo terrorista da pior qualidade. Se baseia no uso errado da religião. Eles são extremistas. Não dá para condenar a religião, mas dá para condenar o extremismo. E a Somália? O que a gente pode falar sobre ela? Também tem um grupo ali que a gente pode chamar de islâmico, jihadista, portanto, que tem essa tendência de levar a guerra santa ao Ocidente, jihadista no mau sentido, não no mesmo sentido que eu acabei de falar ali sobre a igreja Jamatu Alis Sunna Lidawat al-Jihad, que é aquela comunidade dos fiéis sunitas e da Guerra Santa como autoconversão. Isso é uma coisa, isso é bom. É o indivíduo que tenta ser melhor todo dia. Por sua vez, necessariamente, quando a gente fala de Al-Shabaab como grupo jihadista, quer dizer que ele quer levar a guerra ao Ocidente. Era uma guerra contra a influência ocidental. Esse grupo na Somália, ele surgiu porque o país Somália vive uma guerra civil desde os anos 80 que não se resolve. Em que, pós-colonização europeia, as regiões somalis, os povos somalis lutam profundamente pelo controle da nação como um todo, ao mesmo tempo em que países ocidentais, principalmente os Estados Unidos da América, instigam países vizinhos como, por exemplo, a Etiópia, o Quênia, a mandarem suas tropas invadir a Somália para organizar o país politicamente como se fossem forças de paz. Isso tem acontecido desde os anos 90 e aconteceu novamente agora, nesta última década. E aí, claro que a Etiópia anexou territórios que eram da Somália para ela. Claro que os somalis querem um país que seja seu, governado por cada um das províncias e das etnias somalis, querem governar esse país seu. Não querem abrir mão do todo, mas querem governar o todo, e não aceitam essas interferências internacionais. Seja da Etiópia, seja do Quênia, seja dos dois a mando dos Estados Unidos. Eles não aceitam essa situação de intervencionismo e cada povo, cada região quer governar o país como um todo. Então a guerra civil não se resolve, porque é uma guerra civil entre as tribos somalis, mas é uma guerra civil também contra a influência ocidental. E é esse caldeirão dos anos 90 e do início dos anos 2000 em que começa a surgir exatamente o expansionismo grande desse ideal islâmico fundamentalista. O país é pobre, vive em guerra civil, não tem estrutura econômica, mortalidade altíssima, violência, influência externa, exploração externa, violência externa, seja do Quênia, da Etiópia, dos Estados Unidos, sobre os povoados locais. Então, isso é um campo aberto para a pessoa que vive numa situação de miséria tão grande na realidade atual do país, a se fixar, se pegar nas mãos de Deus. Só que qual é o Deus que se apresenta para eles ali? É um Deus fundamentalista religioso. É um Deus que se traduz pela violência contra o Ocidente. Então, a religião que se expande ali não é o Islã bondoso, o Islã caridoso, o Islã xiita ou sunita normal. É o Islã da exceção. É o Islã do extremismo. Então, o extremismo ganha espaço e surge, então, a juventude. Quem é a juventude? A língua somali, Al-Shabaab. A juventude. Surge da guerra civil clânica, surge da influência colonial ocidental, surge como resultado dessa expansão religiosa que quer a paz.
mas uma paz islâmica, uma paz que expulse o Ocidente e que forme uma teocracia do Islã jihadista. E nem que eles morram lutando ou matando, eles vão buscar essa paz na violência. Então, o Al-Shabaab, a juventude, surge como alternativa da teocracia islâmica. Alternativa da teocracia islâmica. No início do século XXI, surge o Al-Shabaab, essa juventude extremista em meio a esse conflito generalizado de clãs, clãs versus Etiópia versus Quênia versus Ocidente, Estados Unidos. É uma guerra generalizada. E a religião extremista alimenta as almas, cega os olhares, as ideologias, e aí a coisa fica muito mais dramática. Né? A juventude pega em armas e começa a impor o Islã de maneira violenta, com atentados, inclusive. O que acontece? Os clãs precisam de financiamento para ter armas para guerrear entre si. Então eles vão para a pirataria. São os clãs, não é o Al-Shabaab. Cada clã regional lança seus barquinhos no mar para interceptar grandes cargueiros, sequestrar e cobrar resgate. Para quê? Para comprar armas para continuar a guerra clânica, para conseguir vencer e tomar o país. Para que o seu clã enriqueça e ganhe força. Essa guerra clânica, ela não só gera a miséria, a violência, a morte dentro, como ela gera também o que a gente chama de pirataria somali. Da mesma maneira, esses clãs querem lutar contra a interferência externa. Assim como esses jovens que não se alinham a nenhum clã especificamente, mas se alinham à ideia de religião e de que é possível unificar o país pela teocracia do jihadismo sunita. E aí o Al-Shabaab mais os clãs vão bater de frente contra a influência, por exemplo, etíope, ou a influência queniana, ou a influência norte-americana, que estabeleceram um governo na última década que não representa nenhum clã, que é um governo que deveria representar a todos, mas não consegue representar nenhum. É um governo que só se mantém por causa da influência internacional. Então você tem ali uma briga entre clãs, uma briga entre clãs e o governo, uma briga entre clãs versus governo versus nações externas, e o Al-Shabaab brigando com todo mundo. Quer dizer, é o caos, é o caos. É o caos, é maluquice. E o que o Al-Shabaab faz? Isso aqui, ó, atentados. Al-Shabaab, 26 mortos em hotel na Somália. Al-Shabaab, 10 mortos em Mogadíscio, no Quênia. Porque o Al-Shabaab vai matar gente no Quênia e na Etiópia. Vai explodir a embaixada dos Estados Unidos na Etiópia. Al-Shabaab mata 300 pessoas pelo menos e deixa 400 feridas no maior atentado de caminhões-bomba da história. Foram 3 caminhões-bomba na capital, Mogadíscio, capital da Somália. Inacreditável, isso foi em 2017. Sabe? E não foi o único, teve um monte de atentados de caminhão-bomba. Tá vendo? Olha quantas notícias diferentes de atentados do Al-Shabaab. Percebem como isso é grave? Como isso é violento? Como isso é perigoso? Complicadíssimo. Essa é a guerra na Somália. Essa é a relação entre guerra na Somália e pirataria somali. E a AQMI, a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico? É um grupo que se situa no norte do Mali e que se espalha pela Algéria e pela Líbia. Um grupo que é sunita, de origem, que ganhou conotações jihadistas, luta contra o Ocidente.
E deriva daquele grupo Al-Qaeda que surge na Arábia Saudita e que se espalhou pelo mundo como uma franquia sunita jihadista terrorista. A Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, ela chama a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico porque ela está no Maghreb Islâmico, que é essa porção acima do Saara. Mas ela tem sua principal área de atuação no norte do Mali. Por que no norte do Mali? O Mali é esse país que parece uma ampulheta, né? Olha só, é esse país aqui, ó. Vamos pegar o mouse, tá vendo? Ele parece uma ampulheta, ele é dividido ao meio. A parte de cima, onde está escrito Mali aqui, é a província de Azawad. E ali tem um grupo separatista, que é o Grupo de Libertação Nacional de Azawad, que não é um grupo terrorista, que é só um povo, os tuaregues, um povo bem pacifista, inclusive, que vive ali, tem sua cultura ali, mas que não se sente representado pelo governo do sul do Mali, que é um governo mais pró-Ocidente. E é uma região desértica, né, gente? Tem 3 milhões de pessoas vivendo na parte de cima do Mali, na região de Azawad, e tem 20 milhões vivendo na parte onde concentra-se mais o país. Então a parte de cima é esquecida. E existe então esse movimento de libertação de Azawad, que é um movimento legítimo que não tem cunho terrorista. Mas a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico achou ali um nicho. E num primeiro momento, lá no começo do século XXI, propôs para o movimento libertário de Azawad, MLAN, MNLA, Movimento Nacional de Libertação do Azawad, esse grupo do Azawad, que tem base tuareg étnica, tuareg são o povo, é a etnia. Esse movimento, que a gente até pode achar como legítimo de separação, que quer criar um país chamado Azawad, ele foi seduzido pela promessa de apoio da Al-Qaeda do Maghreb Islâmico. Só que eles não perceberam no primeiro momento que o Maghreb Islâmico, que a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, era um grupo terrorista jihadista que ia comprar briga com os Estados Unidos, que ia comprar briga com a França, que é o país que mais apoia o Mali. O Mali era colônia francesa. França tem interesses ali em Azawad em retirar urânio. O Mali é produtor de urânio. Então, quer dizer, basicamente o negócio ali não seria tão simples para a independência do Azawad. E aí, essa união poderia favorecer a independência de Azawad. O problema é que o Acme é esse grupo terrorista. E que começou a cometer atentados regionais e chamou a atenção da França. Meteu bomba na porção sul do Mali, em hotéis onde população rica e até mesmo europeia e norte-americana se hospedavam. Matou gente de fora, meteu bomba na região, na Argélia, na Líbia, apoiou a guerra líbia. Então a França olhou, os Estados Unidos olharam e falaram assim: ah, mano, esse movimento libertário aí é terrorista. Juntou Movimento Nacional de Libertação de Azawad e Acme num balaio só e começou a mandar o exército ali para combater. Aí o Movimento Nacional de Libertação de Azawad percebeu quem era a Al-Qaeda e se colocou contra a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico. Então hoje na região a gente tem uma tríplice guerra. A guerra entre a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico e o MNLA, Movimento Nacional de Libertação de Azawad, que antes estavam juntos, mas se separaram e agora se contrapõem, e o exército do Mali, apoiado pela França e Estados Unidos, que bate nos dois. Tanto no Movimento Nacional de Libertação de Azawad, quanto na Acme. Só que o Movimento Nacional de Libertação de Azawad não é terrorista, pelo menos não pode ser classificado como ainda, não tem esse cunho religioso extremista, jihadista. O Acme, a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, aí sim é uma membro da Al-Qaeda, é extremista, é sunita, é jihadista e quer regaçar o mundo para acabar com essa influência ocidental e quer criar uma nação ali teocrática jihadista também. Então a ideia é
também criar um espaço onde eles, grupo religioso extremista, governem. Então, a França, que tem interesses no urânio da região, está batendo na geral, junto com os Estados Unidos. Por isso é uma região de muito conflito. Por isso é uma região de muito sufoco. Muito... Além de tudo, para piorar, ainda existe apoio por parte do ISIS, que se transformou num grupo também supranacional, que antes ficava só ali entre Síria e Israel, também, assim como a Al-Qaeda, criou franquias e espalhou essas franquias para o mundo. E é um grupo terrorista muito forte que apoia, por exemplo, o movimento terrorista sunita jihadista dentro da Líbia. Apoia o Boko Haram, apoia o Al-Shabaab e, claro, apoia a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, apesar de não ser oficialmente parceiros. Estão lutando do mesmo lado, entre aspas, dentro da Líbia. Então, o norte da África, para a gente fechar, é uma conjunção de extremismos pontuais, Boko Haram, Al-Shabaab, Acme, Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, que se aproveita do caos local, seja a luta do povo nigeriano do norte contra o governo do sul, pró-ocidente, seja a luta clânica na Somália contra a influência ocidental e contra a influência dos países vizinhos, ou a luta pela libertação nacional de Azawad. Eles usam esses argumentos regionais para se inserirem e colocarem o caos da guerra em busca da formação dos seus estados teocráticos, onde eles governariam sob o nome de governar para Alá, governar para o Deus do Islã. Eles, claro, são um grupo minoritário dentro do Islã, que são malucos da cabeça, extremistas, como tem extremistas judeus, extremistas cristãos, eles são os extremistas islâmicos, eles são um percentual irrisório da religião islâmica, que é uma religião linda, pacifista, mas estes caras tocam o terror no Maghreb. E são os movimentos terroristas do norte da África, que era o tema da nossa aula hoje. Ficamos por aqui. Um grande beijo a todos. Estudem muito, mantenham-se saudáveis e tchau, meus lindos e lindas. Tchau!